Olá, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos ler as Escrituras da Palavra de Deus e vamos orar? Meus irmãos, lá em Efésios 6:10, fala da armadura de Deus, meus irmãos. E aí, vocês já estão revestidos com a armadura de Deus? Você está usando a armadura, meus irmãos? Vamos ler na palavra. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus, meus irmãos, aqui não nos fala, se você quiser tomar, faça, se você quiser não, meus irmãos, ele está falando para a gente se apropriar da armadura de Deus, é para a gente tomar posse, é para a gente estar revestido, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui Deus fala para a gente se vestir, meus irmãos, de toda a armadura dele, não só do capacete, meus irmãos, não só das sandálias, da preparação do evangelho, não só da couraça, da espada do Espírito, que é a palavra. Não, meus irmãos, é de toda a armadura, meus irmãos, em nome de Jesus. A palavra nos diz que a nossa luta não é contra as coisas, as pessoas. A nossa luta é espiritual, meus irmãos. A palavra também nos diz aqui, meus irmãos, que a nossa luta é contra os principados, as potestades, meus irmãos, contra os príncipes das trevas. A nossa luta, meu irmão, traduzindo, é contra Satanás, contra os demônios, contra as forças da maldade, meus irmãos. Essa é a nossa luta, meus irmãos. Porque tudo que nós vemos no mundo físico, no mundo natural, meus irmãos, é reflexo de uma batalha que está acontecendo nesse exato momento no mundo espiritual. Então nós devemos estar prontos, meus irmãos, no exército do Senhor, no exército do Deus vivo, meus irmãos, em nome de Jesus. E Jesus Cristo nos convocou. Aleluias, nós estamos no exército de Deus. Amém, meus irmãos? Então viemos revestir, ser soldados, mas com toda a armadura, com toda a proteção, meus irmãos. Porque qual soldado que vai à batalha sem estar equipado, sem estar armado, meus irmãos? E nós também temos, meus irmãos, a nossa armadura, as nossas armas. E a nossa arma, meus irmãos, é a oração, meus irmãos, em nome de Jesus. A nossa arma é a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. O Senhor é a nossa proteção, meus irmãos, Ele está conosco. Aleluias. Então, meus irmãos, em toda a adversidade, em todo o levante, muitas vezes das pessoas contra a sua vida, pense sempre nisso, meus irmãos, a nossa luta não é contra as pessoas. Mesmo que as pessoas nos ofendam, mesmo que haja situações adversas, nós temos que entender que a nossa luta é espiritual, meus irmãos. Amém? Aqui também diz na palavra, meus irmãos, que a gente tem que estar firme, meus irmãos. Cingir os nossos lombos na verdade, andar na verdade, meus irmãos. Nada de mentira, nada de confusão, mas a verdade. A verdade é uma proteção, meus irmãos. Temos que cingir os nossos lombos, colocar a couraça da justiça, meus irmãos, colocar no nosso peito aqui, ó, a proteção do Senhor, ser justo, andar com justiça aqui na terra, meus irmãos, em nome de Jesus. Colocar, meus irmãos, também as sandálias na preparação do Evangelho, que através da nossa vida nós venhamos anunciar o Evangelho, meus irmãos, na nossa atitude, no nosso caminhar, no nosso comportamento diante das pessoas, diante da sociedade, em nome de Jesus. Então que nós venhamos estar com
Que essa sandália, meus irmãos, a preparação do Evangelho, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, andando segundo a palavra, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, também devemos tomar o escudo da fé, meus irmãos. Porque diz a palavra que Satanás ele tem astutas ciladas todos os dias, meus irmãos. Assim diz a palavra. E aqui também diz, meus irmãos, que tem dardos inflamados do maligno. Então, meus irmãos, ele não se cansa, ele está toda hora jogando dardo contra nossas vidas. E Deus nos deu um escudo, que é a fé, meus irmãos. Que nós venhamos exercitar a nossa fé. Aleluia, essa mesma fé que nós cremos em Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e veio nos dar vida, e nós temos uma eternidade com Ele em nome de Jesus. Então venhamos exercitar a nossa fé. A fé é a nossa proteção contra o inimigo, meus irmãos, em nome de Jesus. E que nós venhamos ter, meus irmãos, o capacete da salvação, crer na nossa salvação. E venhamos ter também, meus irmãos, a espada, meus irmãos. Qual que é a nossa arma? É a palavra, meus irmãos. Que venhamos meditar na palavra todo dia, meus irmãos, diariamente. Oh, meus irmãos, porque a palavra ela gera fé no nosso coração e que nós venhamos crescer na leitura da palavra em nome de Jesus. Ela é a nossa arma, que venhamos meditar mais, dedicar mais tempo na palavra em nome de Jesus. E a palavra também diz, meus irmãos, em todo o tempo temos que orar e suplicar no Espírito. Então, meus irmãos, temos que orar, temos que nos fortalecer, ler a palavra, orar, declarar, suplicar no Espírito e vigiar, meus irmãos, e perseverar. Oh, meus irmãos, temos que vigiar, porque os dias são maus, o inimigo todos os dias tem colocado manjares à nossa frente, na mesa, mas, irmãos, não devemos aceitar os manjares do Satanás, não temos que aceitar os manjares do mundo, meus irmãos, mas temos que permanecer firmes, fortes e inabaláveis, meus irmãos, que nós somos convocados para o exército do Deus vivo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu oro pela vida de cada irmão nessa manhã, que vocês venham ter ousadia, que vocês venham ter coragem no Espírito, em nome de Jesus. E ainda não tomou, não se apropriou dessa armadura, desse poder, dessa glória de Deus que designou para nós. Que você venha tomar as armaduras, que você venha tomar as vestes, que você venha se posicionar como um soldado de Cristo, meus irmãos, para a grande batalha. Em nome de Jesus, que está acontecendo agora, nesse exato momento, meus irmãos, no mundo espiritual. Que você venha ser forte e corajoso em nome de Jesus. Se revista, meus irmãos, as armaduras de Deus. Aleluias. Toda armadura, meus irmãos, não é de uma peça do capacete ou do colete, não, meus irmãos, do cinto só, não, é de toda a armadura de Deus para que possamos resistir, meus irmãos, e que o Espírito Santo venha gerar fé no coração de vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Se vocês foram tocados por essa oração, por essa leitura da palavra, em nome de Jesus, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, temos vídeos todas as manhãs aqui no canal, em nome de Jesus. Compartilha com as pessoas que vocês amam, meus irmãos, deixe na descrição o seu comentário, em nome de Jesus. Que Deus falou com você nesta manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Deixe seu testemunho, deixe também os seus pedidos de oração, meus irmãos, que estaremos orando e queremos que Deus vai operar um milagre na sua vida, na vida dos seus familiares, em nome de Jesus, meus irmãos. Eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.